vitória. Cada manhã é uma grande oportunidade e nós precisamos ser gratos ao Senhor, não só por poder estar aqui pregando, mas pelo fôlego de vida, já que nós temos esse tema tão abençoado, né? Sobre a bondade de Deus. E cada manhã é uma vitória que o Senhor nos dá quando nos levantamos, respiramos. Podemos falar como o salmista Davi, né? Eu dormi, deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, é uma vitória muito grande, amém? Os irmãos podemos aceitar, nós louvamos a Deus. A gente quase não prega fora, né? A gente não é pregadora, não. A gente tem a palavra porque um pastor ele precisa ter o alimento. Aleluia! Para não ter. Nós apacentamos, então com certeza não falta palavra. Mas assim, dizer que eu sou aquela pregadora, igual o pastor Cid, né? Que já está há anos, tem nos atendido muitos ali no ministério mesmo, como ele disse. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da Nicéia, que já nos atendeu muito ali, porque a gente gosta, né? Quando há entendimento, né? É um entrosamento e a palavra é verdadeira, porque hoje também tem muitos mercenários por aí, e a gente vê quando realmente a pessoa fala da palavra do Senhor. Porque falta hoje no nosso meio pessoas que falam da palavra. Pessoa enfeita, faz uma coisa, outra, mas mostrar a palavra e também viver a palavra. Porque realmente quando você vive a palavra, o Espírito Santo testifica com aquilo que você está falando. Aleluia. Então louva a Deus por essa oportunidade, pela vida deste casal, por essa comunidade que o Senhor tem aberto, e precisa falar do Senhor, proclamar o nome santo do Senhor, porque é uma referência para o bairro, aonde há reunido o povo de Deus, é uma referência para o bairro. Você sabia que no mundo espiritual Satanás também tem legado em muitos lugares? Ele marca território, e a igreja do Senhor nunca pode se sentir diminuída. É porque é 8, é porque é 5. Não, a palavra do Senhor diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos. Aleluia. Amados, aonde você se reúne para adorar o Senhor, o inferno bate em retirada. Glória a Deus. E nós muitas vezes não lembramos desse detalhe. Hoje os cristãos não lembram desse detalhe. No mundo espiritual, parece que você está aqui, é só mais um domingo, é mais um dia de festa, nós somos gratos ao Senhor, nosso coração está alegre, mas no mundo espiritual, Satanás não está contente. Há uma batalha. Às vezes nós começamos a dar aula para os iniciantes, discipulando, e a gente fala sobre o inferno e sobre o adversário, que é Satanás. E a gente ensina porque tem muita gente que não crê, acha que tudo é natural. Tudo é natural. Não é não. Assim como você crê em Deus e sabe que Ele está aqui, a sua presença é marcante neste lugar, porque Ele prometeu que estaria conosco, assim também é no mundo espiritual. Satanás ele está procurando, tá? Destruindo famílias. Quantas mães não estão chorando nesta manhã? Verdade. Pelos seus filhos que não conseguiram chegar em casa? Verdade. Quantos lares estão em pranto porque a destruição já foi lançada? E nós, como igreja, precisamos levantar e anunciar a palavra do Senhor. Pastora, mas nós estamos aqui. Não. Foi orado aqui, teve um início de oração. E nós estamos clamando ao Senhor. Aleluia. Por esse bairro. Quantas vezes lá no Jardim Etelvino, onde nós estamos, nós saímos na rua. Isso é um trabalho muito especial. Às vezes eu acho ele mais especial às vezes do que estar no domingo. Só que precisam ser pessoas também preparadas. Ele não é tão especial, porque se você não está preparado para sair para uma batalha, você pode ser atingido. Tem muitos soldados atingidos em batalha. Porque quando você vai sair, determinar, estava conversando em Canicéia, eu estava falando na pandemia, nós não paramos na pandemia. Que nós fizemos de trabalho na rua, onde todos estavam dentro de casa, chorando, perdendo parentes, se lamentando, com a alma angustiada,
Nós estávamos na rua cantando, aí daqui a pouco só vi uma janela se abrindo, outra se abrindo. Era tão gratificante, amados. E nós percorremos o bairro inteiro. Cada quinta-feira nós íamos num canto do bairro. E eu ia cantando na rua e parava num lugar, num ponto estratégico, começava a louvar e adorar o Senhor e repreender o espírito do medo, né? O pânico tomando conta das pessoas. E a igreja ficou conhecida assim, porque muitas das pessoas ficou esperando. Ai, hoje será que vai para aquele lado? Ah, vocês é a igreja que sai na rua e canta, todo mundo escondido. Falava, Senhor, o que o vírus fez com as pessoas? E o Senhor nos deu essa ousadia, a ousadia de sair. E não era com muitos não, amados. Tem quinta-feira que era com os 9, tem quinta-feira que era com 7, porque esse trabalho assim não é muitos que vão, e até porque as pessoas têm medo, né? Tem medo. Ao contrário, a gente ia trazer paz para o bairro. E a gente tem aprendido que quando você, o Senhor te coloca no lugar, como aqui os amados, você tem que ver que a igreja, ela no mundo espiritual, ela é conhecida aqui. A comunidade é conhecida no mundo espiritual. Para a vida social, física, ela é conhecida por outros meios. Mas no mundo espiritual, ela é conhecida como um lugar que se proclama o nome do Senhor. Então se valorize. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você é tão especial. Diga para ele. Tão especial. Marque o seu território neste lugar, viu? Seja especial, faça com amor, faz com alegria, né? Que a Bíblia diz sobre aquele que leva a preciosa semente, chorando, com alegria, voltará trazendo consigo seus mortos. Então você não sabe, a semente está sendo lançada, o nome do Senhor está sendo glorificado, mas a semente vai nascer. Que Deus venha te abençoar. E esse tema é um tema gratificante. Eu estava meditando. Eu vejo Deus e a sua bondade em tudo que nós fazemos. Aleluia. O nosso passado e o presente. Como já foi cantado alguns louvores aqui, eu estava meditando. O futuro é aquilo que você não vê ainda. Não vê. Mas é que Deus tem preparado algo para a tua vida. E o que me chama a atenção na bondade de Deus, como foi lido esse salmo aí, é que o amor de Deus, amados, muitas vezes ele é diferente, as pessoas não compreendem, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele nos expõe a certa situação, que muitas vezes você fala, puxa vida, é o que a gente mais escuta, né? Por que eu obedeço ao Senhor, amo o Senhor, estou louvando na casa do Senhor e coopero, e acontece tanta coisa ruim comigo? É o que mais a gente escuta hoje. Que amor é esse? O amor de Deus, ele nos expõe, ele mostra você como representante do Senhor Jesus na terra, e você não vai ser imune de passar situações que vai te fazer glorificar o nome santo do Senhor. Essa é uma maturidade que muitos cristãos ainda não entendem. É por isso que às vezes desiste do Senhor Jesus. Vira a costa. Não, eu estava muito bem, né, na igreja, estava uma vez, mas depois que me aconteceu isso, eu prefiro dar um tempo. Mas o amor de Deus, ele nos expõe. Ele nos mostra, e lá em Romanos está escrito, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Se Deus, com seu grande amor, não poupou nem Jesus, que foi o seu filho, nós somos melhores do que Jesus? Não. Mas ele continua nos amando. A bondade dele é muito grande. E eu estava meditando sobre um grande profeta de Deus, que foi tão usado, e se você olhar assim, ele era um cara nota 10. Começou na sua adolescência e foi até a sua velhice. E é importante a gente meditar que alguns personagens bíblicos, a Bíblia fala só um pedacinho dele, mas esse daí a gente
vê que ele passou por vários reinados, que é o profeta Daniel. E o Senhor não poupou ele de passar por uma situação tão difícil. Eu estava meditando aqui em Daniel, capítulo 6, nós vamos ver aqui, quando ele passou por uma situação, no versículo de número 16, ou melhor, vamos ler o 10, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes se costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandato real, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasse antes 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei este negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se ao palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos e música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Glória a Deus. E é uma passagem até conhecida de muitos irmãos, mas por que nós achamos por bem ler? Nós precisamos ler a palavra e meditar, porque muitas vezes o Senhor nos permite também entrar na cova, passar por situações. Os grandes homens de Deus passaram por situações terríveis, e muitas vezes o que mais nós ouvimos é isso: mas eu estou fazendo tudo que o Senhor manda. Daniel poderia chegar diante de Deus. Quando nós ainda não entendemos a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Aí, aonde muitos questionam o Senhor, pergunta para o teu irmão: você está questionando? Está questionando? Não questiona. A gente começa a questionar o Senhor: por que comigo? Tem hora que a gente se acha num pedestal tão bom, né? Já eu sou tão
boa, eu faço tudo direitinho. Por que comigo? Daniel poderia. Olha que Daniel estava orando, fazendo o dever de casa direitinho, né? Orava 3 vezes ao dia. E foi por essa causa que Daniel foi acometido daquela cova. Foi que ele foi jogado na cova. Porque ele estava em lugar estranho. E ali eles montaram aquela lei, aquele decreto, para realmente que Daniel fosse achado algo contra o rei. Que Daniel tivesse pecado contra o rei, desobedecido o rei. Mas Daniel não. Ele sabia o que ele estava fazendo. Você sabe o que você está fazendo? Você tem consciência da onde Deus te chamou, do lugar que você está. Se você tem andado naquilo que o Senhor quer, nos caminhos que o Senhor desenhou para você, você tem essa consciência? Fica tranquilo. Fica tranquilo que a bondade de Deus está sobre a tua vida. O Senhor vai te livrar desta cova, dessa situação. Porque quando nós estamos passando, nós achamos, será que eu vou sair dessa? Será que eu vou conseguir sair dessa? Eu não sei o que se passava na cabeça de Daniel. Mas a Bíblia diz que ele foi humilde, foi sincero, entrou ali naquela cova crendo, não com medo dos leões. Olha que nós somos humanos, né? E quando nós sabemos que vamos passar por algo, a gente treme, né? Se fosse você, se fosse eu, talvez a gente poderia falar, não, eu vou voltar atrás, eu vou largar desse negócio de ser fiel a Deus e vou voltar atrás. Porque hoje se nega ao Senhor Jesus por pouca coisa. Por pouca coisa nós estamos negando o Senhor. Mas Daniel não. Ele foi tranquilo, sabendo que ele estava fazendo a coisa certa ao Deus que vela por nós. E a sua bondade estava estendida sobre a vida de Daniel. Sabe por quê, amados? Quando eu disse aqui no início que nós somos referência, quando nós passamos por processo, a gente fala, agora eu vou morrer, agora eu vou perecer. Não, o Senhor tem o antes e o depois para a sua vida. Tem o depois ainda, que Deus precisa ser glorificado na tua vida. Eu costumo dizer que crente só morre na hora certa. Você não morre antes da hora, né? Porque às vezes estamos passando por processo, agora é o meu fim. Não, a boa obra de Deus na sua vida não terminou ainda. Então passe pelo processo, reconhecendo que Deus é bom. Deus é bom em todos os seus caminhos. Aleluia. É difícil nós entender quando estamos passando por um processo e levantar nossa voz e falar, Deus é bom. Aleluia. Na maioria das vezes a gente chora ou resmunga com o outro. A gente fala assim, fica um pouquinho que eu vou resmungar aqui com a minha colega. Puxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Eu fiz tudo direitinho. Eu faço tudo direito. Daniel poderia falar isso. Eu oro 3 vezes ao dia. Senhor, olha, eu estou aqui em terra estranha, mas eu nunca te neguei. Mas o Senhor permite. Olha, o rei poderia falar, eu vou livrar Daniel. Mas o Senhor falou, não, você vai passar pela cova porque eu serei glorificado. Os processos que nós passamos é para mostrar a bondade de Deus. O Senhor precisava ser glorificado naquela cova. Então, quando Daniel foi jogado ali, que o rei ficou angustiado e não via a hora de chegar pela manhã. Eu quero ver o que aconteceu. Porque Daniel é tão fiel a este Deus, será que esse Deus realmente vai livrar? Ninguém conhecia Deus, amados. Às vezes nós temos amizade com pessoas que olham para nós, te admiram, mas não conhecem o poder de Deus. E Deus quer ser glorificado, sabe aonde? Na sua vida, na sua família. Deus quer usar você. Aí você fala, mas por que eu tenho que passar? Não, Deus está sendo glorificado na tua vida. E é você que vai passar e vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. E Daniel foi jogado ali. Mas o rei estava vendo quem era o Deus de Daniel. Ele não tinha noção do Deus de Daniel. Conhecia Daniel, mas não conhecia o Deus de Daniel.
E assim é nós, amados, com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família. Muitas vezes a pessoa te vê e ora e faz, mas não conhece o Deus que você serve. E muitas vezes Deus vai usar a tua vida é um testemunho. E Daniel, quando foi de madrugada, pela manhã que o rei acordou e foi chamar o nome dele angustiado, Daniel bem tranquilo, né? Oh, glória! Põe a mão no teu coração. Glória a Deus. Diga assim: eu tenho paz. Eu tenho paz. Precisa ter paz. Aleluia. Como é bom ter paz no meio da tribulação. Aleluia. Paz em meio à guerra. Paz em meio à tribulação. Precisamos ter, amados. É aí que nós conhecemos o Senhor Jesus. Aleluia. A bondade dele. Os leões, a Bíblia diz que nem saíram do lugar. E dizem até os brincalhão, né? Que diz que o Daniel não cheirava carne. Que o leão gosta de carne, né? Então as pessoas brincam que Daniel não cheirava carne. Porque o leão com certeza chegou até ele e não fez nada. Por quê? Porque Daniel estava tranquilo, tinha paz no coração. A gente fica olhando quando a gente vê um cachorro, né? Cheio de ódio, para vir morder alguém. Se a pessoa se agita, o cachorro fica mais agitado, né? E às vezes a gente fica olhando, podemos imaginar como foi naquela cova, que a Bíblia não relata. Mas com certeza Daniel estava tranquilo e continuou tranquilo. Aleluia. E os leões andando de um lado para outro, e ele continuou. E sabe o que você precisa? O Senhor fala comigo agora, para a tua vida, medita e guarda isso no teu coração. Sabe, nas caladas da noite, glória a Deus. Quando o adversário quiser tirar a tua paz, lembra que você tem um Deus que está contigo. E é continuamente. É de dia, de manhã, é à noite, quando você dorme, Ele está trabalhando em teu favor. Porque o nosso Deus não dorme, nem se fadiga, nele não há canseira. Então todos estavam preocupados, é uma noite, o que vai acontecer? E o Senhor está lá cuidando de Daniel. O mesmo Deus que cuidou dos leões, cuidou de Daniel. Não há leão feroz para o nosso Deus. Então a bondade do Senhor foi expressa nessa situação na vida de Daniel. Quando o rei chamou, ele disse: "Ó rei, eu estou aqui, calmo e tranquilo." Se fosse nós, ia sair dali assim, né? Mas Daniel estava calmo e tranquilo, falou: "Meu Deus me livrou da boca do leão." Sabe por quê? Às vezes nós não entendemos. Você foi chamado para glorificar Deus. Sabe por que o Senhor te dá livramento? Está contigo, te anima nessa manhã? Porque o Senhor tem mais projeto para a tua vida. Você não vai morrer agora. Você vai viver muita coisa que Deus tem para a tua vida. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? Diga amém. Amém. Então continua tranquilo, servindo ao Senhor com alegria. Se a luta vier grande, se você se deparar com situações difíceis, passe por ela, que Deus é contigo. Aleluia. A bondade do Senhor vai se expressar na tua vida, como fez com Daniel. E assim Daniel viveu muitos e muitos tempos ali naquele lugar. Não é uma cova que vai fazer você parar, não é. Muitas vezes nós reclamamos porque não entendemos. Mas o que eu quero deixar para a tua vida é o grande amor de Deus por nós, no livro de São João 3:16. Não há como ficar sem ler essa passagem, né? São João 3:16 é a maior prova da bondade de Deus para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que poucas pessoas pensam hoje é na vida eterna. Vida eterna. Nós não nascemos aqui para ficar a vida inteira aqui nessa terra. Não. Nós temos que ver que o grande amor de Deus nos
envolve já se preocupava com o nosso futuro. Aleluia. E muitas vezes nós estamos preocupados com o presente. E o amor de Deus nos envolve, fazendo-nos lembrar do futuro. A vida eterna é o que nós precisamos pensar. Até teve um certo moço que chegou até Jesus procurando saber o que eu posso fazer para ter a vida eterna. E Jesus viu dentro do coração dele que ele só queria uma resposta, porque muitas vezes nós viemos até o Senhor Jesus só para ter um sim, um não, confirmar aquele negócio, mas na obediência a gente não quer nada, né? Então a gente quer uma confirmação, quer uma explicação, e aquele rapaz queria uma resposta de Jesus. E Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: conheço. Opa, coisa boa é a pessoa conhecer a palavra, né? Você sabe que até o diabo conhece, né? E não obedece, né? Ele conhece, ele vem de lá. Então aquele rapaz falou: eu conheço, é isso, aquilo, e explicou. Jesus falou: então, o Senhor quis mexer no ego dele, que o Senhor quis mexer no coração, no amor. Aonde estava o amor dele? Então o Senhor falou: então, vende tudo que tens e dá metade aos pobres. E quando o Senhor falou isso, ele ficou muito triste, né? Muitas vezes a gente se decepciona com as respostas que o Senhor nos dá. São respostas que mexem com o nosso ego. E o papel do Senhor Jesus é isso mesmo. É mexer com o nosso ego, é saber como estamos, se estamos sendo sinceros, se temos coragem de falar que amamos o Senhor. Verdade. E faltou isso na vida daquele rapaz, né? Porque aquela conversa teve um fim ali. Ele abaixou a cabeça, saiu triste, pesaroso. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza que ele tinha. Não estava no Senhor Jesus, não estava em seguir ao Senhor Jesus, mas ele estava procurando por vida eterna. Todos nós queremos ir para o céu, todos nós queremos vida eterna, um bom lugar. E hoje em dia a gente faz muito velório, a gente que pastoreia, você tem que falar só do amor de Jesus, porque muitas vezes você não pode falar da pessoa. A gente vê pessoas falando do outro, em velório você fala de Jesus. Por quê? Você não pode julgar ninguém, nós não somos juízes, mas muitas vezes você lembra de todas as oportunidades que o Senhor deu para a pessoa, e nós até ficamos tristes, porque a pessoa teve a oportunidade de alcançar a vida eterna. É interessante que foi lido ali: Deus amou o mundo. Neste mundo estava incluído eu e você. Aleluia. Nós estávamos incluídos. O Senhor já pensava em nós quando o amor dele foi alcançado e derramado através do seu Filho Jesus. Então, quando ele deu Jesus, ele já pensava em nós, mas ele pensava que todos também poderiam correr até Jesus e falar: eu quero vida eterna, porque nós não tínhamos esperança. E nisto, amado, se expressa a bondade de Deus. Aleluia. A bondade de Deus. A maior bondade de Deus está neste texto. Glória a Deus. O amor de Deus se preocupando com o nosso futuro. Porque o Senhor tem céu para dar. Ele quer que você vá para o céu, tem um lugar garantido. Obrigado, não Senhor. adianta nós ficar a vida inteira neste tempo presente, neste mundo, e não alcançarmos a vida eterna. Então a maior bondade de Deus se expressa nesse texto de João 3,16. Quando você muitas vezes pensa em desistir, não desista. Quando você fala: acho que eu vou parar, não faça isso, porque a bondade de Deus se expressa nesse texto, se preocupando com o teu futuro. Nós não conseguimos ver o futuro. Nós vivemos o passado e estamos no presente. E até tem um ditado que diz, as pessoas dizem: o futuro a Deus pertence. Só que o Senhor já conhece o teu futuro. Você sabia que o Senhor já sabe de tudo que você vai passar? Então por isso que ele fala de vida eterna. E o tempo para a vida eterna é hoje. Porque hoje o Senhor pode nos chamar. Então a bondade de Deus é grande quando Ele nos dá oportunidade. A maior oportunidade que temos é no presente, o hoje. Eu estar amando o Senhor Jesus, dando valor ao seu sacrifício, dando valor àquilo que o
Pai fez por nós, porque nós não éramos dignos. Eu não era digno, você não era digno, com tudo aquilo que a gente quer fazer direitinho, né? Que tem pessoas que nem tentam fazer direitinho, são obedientes, igual Daniel. Daniel estava fazendo tudo direito, mas o Senhor falou: você vai ter que ir. É Deus. Agora você vai, só que eu vou com você. Aleluia. E é assim que o Senhor mostra a sua vontade no dia a dia para conosco. Olha, amado, que você venha compreender. Se você está passando por processo, se você sabe que você vai ter que enfrentar situações, não tenha medo. Porque o mesmo Deus que foi com Daniel, este amor de Deus que nos cobre, Ele vai te livrar. Você vai enxergar a bondade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde. A bondade do Senhor tem se estendido e vai continuar cuidando. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que você venha entender que o amor de Deus, ele se expressa todo dia. A bondade do Senhor nos segue todo dia. E Deus tem o melhor para a tua vida. Eu creio. Receba as bênçãos do Senhor nesta manhã. Que seja um mês, um ano de vitória. Até que o Senhor tem sustentado em vocês e vai continuar dando para vocês vitória e entendimento. Coisa difícil é nós entendermos o que o Senhor tem para nós quando estamos passando um processo. Até porque tem processo que você vai passar sozinho. Às vezes o casal, nem a esposa vai poder passar com você. Você lembra de Jó? Você lembra de Jó? Jó, tua esposa falou: ah, meu filho, seu sofrimento é grande, pelo amor de Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. Uns dizem que ela não ligou para ele. Não, é muito sofrimento. Vamos acabar logo com esse sofrimento, né? Eu tenho um casal lá na igreja que está assim, né? A esposa ora, ele primeiro entrava e saía na casa do Senhor. E Deus pegou ele. Aí eu só vou voltar se for lá. O pastor Luiz eu já levou, então chama a pastora Luiz. Eita Deus, é uma guerra, né? Aí chegamos lá, começamos a orar. E ali ele já estava para ir embora. E nós ali começamos a orar, o pastor Osório estava junto. Chamei mais uns irmãos. E ali nós começamos, na autoridade do Senhor, falar: Satanás, essa vida você já perdeu. Essa alma é do Senhor. E ali ficando ruim. Nós profetizamos: essa alma é do Senhor, você não vai ganhar essa alma. E ali guerreamos, foi uma oração de guerra. E ali ele foi melhorando. E ele disse: eu vou ficar firme com Jesus até o fim. E Deus deixou uma marca na vida dele. Pensou que ia morrer, tem 2 anos e meio. Hoje ele até rasteja. Acho que o ano passado eu enterrei muita gente lá na igreja. Com diabetes, muita gente ruim. Mas Deus deixou lá para glorificar. Para ele ver a bondade de Deus e nunca mais voltava atrás. Porque ele ia voltar. Ia voltar. E o Senhor tem um tempo para nossas vidas, né? E o Senhor não levou ele não, está lá. Agora por último foi internado novamente, porque ele tem a diabetes alta, aprontou muito, né? Porque a consequência da nossa vida, daquilo que plantamos, as consequências ficam, né? Mas nós estávamos no culto lá, fazendo os cultos de quinta, e ali Deus revela, né? E ele com certeza estava passando mal e falando: quero que Deus me leve, quero que Deus me leve. E a esposa querendo que Deus levasse para acabar o sofrimento. Por isso que eu lembrei de Jó. E ela estava na cozinha, a casa estava cheia e ele sentado na sala. E de repente Deus me usou para falar com ela, baixo, e eu falei só com ela: não é tempo, estou trabalhando na vida dele, estou lapidando. E ela estava orando. O Senhor revelou que ela estava orando. Acaba logo o sofrimento, né? É assim que a gente quer resolver as coisas. De repente, continuou o culto. E Deus usou na sala o pastor Osório, que falou a mesma coisa para ele: não é tempo ainda. Eu comecei a rir, que Deus faz umas coisas assim, né? Diz que Deus complica. Diz que tem coisa que Deus complica. E aí, quando terminou o culto, nós começamos a rir. Ele falou assim: foi comigo. E eu estava pedindo para Deus me levar. Eu falei: nossa,
Então, quando nós estamos no processo, a gente quer mais ou acaba logo, ou Deus resolve logo isso. A gente até contende com o Senhor, né? Fala, questiona, e o Senhor está lá bem, eu estou trabalhando. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem um mover na vida dele com os filhos, que ele foi um homem muito ruim. Agora, ele teve outro ABC. O que Deus fez? Trouxe os filhos, tudo para perto. Porque precisa liberar perdão. Às vezes a gente acha que já está pronto. Quantas coisas a gente tem guardada no coração? Verdade. Quantas coisas a gente precisa consertar para ter vida eterna? Quando você já conhece o amor de Deus, precisa perdoar, liberar perdão. E agora Deus começou a trazer. Tem 3 filhos só. E é uma luta tão grande para perdoar, né? Porque ele era um homem duro. Aí vem para Jesus, já estou bom, né? Pode me levar. Não. Deus não trabalha como nós vemos. Você olha assim e fala, nossa, você está uma bênção, você já está crente. Você pode ir para o céu. Aí o Senhor fala, não, eu conheço o coração. Né? Por isso que o Senhor falou para aquele moço, seu tesouro, seu coração está aí. Está cheio de coisa no coração. E assim o Senhor fez. E nós muitas vezes queremos abreviar as lutas da nossa vida, porque Deus está nos ensinando. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu te amo, mas Deus nos ensina. Te amo, mas Deus nos ensina. Porque às vezes a gente como humano fica com tanta dó, né, da pessoa. A gente fala, ai meu Deus, estou sofrendo. Oh Senhor, tenha misericórdia. Às vezes eu vou orar, que as pessoas chegam no pastor para pedir oração e falam, Senhor, como eu devo orar? Como eu devo orar? Porque se o Senhor não vai recolher, o Senhor está trabalhando. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, não tem. Então Ele vai nos trabalhando para que nós cheguemos ao aperfeiçoamento. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais Deus vai trabalhar na tua vida para você chegar no ponto que Deus quer. Verdade. Então não corra não. Fala, Senhor, eis-me aqui. Tua bondade está sobre mim. O Senhor me deu um intelecto tão especial. Eu entendo que o Senhor está falando comigo, mas eu preciso usufruir da tua palavra. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E aí você vai conseguir raciocinar e entender que a bondade de Deus está sobre a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Tome posse dessa palavra. Viva, viu? Viva um ano de ministério, de comunidade, mas viva o que Deus tem. Aleluia. Diga, Senhor, eu tenho aprendido a te seguir. Que tem hora que a gente acha que já sabe tudo. Aí vem o Senhor, né? Eu tenho certeza que Daniel saiu diferente daquela experiência. Aleluia. Você fala, nossa, até Jó saiu diferente. Ele falou assim, nossa, antes eu só ouvia falar do Senhor, agora eu conheço Ele melhor. Aleluia. Glória a Deus. E é disso que nós precisamos, amados. Enxergar a bondade de Deus em tudo que Ele faz, que é perfeito. Que Deus abençoe a amada igreja. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Cid, a missionária. E que as suas palmas louvam o Senhor nessa noite.